No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Queridos irmãos e irmãs, nesta oitava do Natal, somos convidados a bendizer, a louvar o Senhor nosso Deus, porque nos concedeu, por amor, o dom da salvação em seu Filho, Jesus Cristo. Nesta oitava do Natal, no dia de hoje, celebramos a festa do apóstolo e evangelista São João. João, o autor do quarto evangelho, o autor de 3 cartas e também o autor do livro do Apocalipse. Ele é testemunha de Jesus Cristo e quer compartilhar conosco a alegria que experimenta aquela que dá testemunho de Jesus Cristo. Fazer a experiência da salvação, meus irmãos, fazer a experiência do Salvador Jesus, é exatamente a grande força motivadora do testemunho, do apostolado. João, como nós ouvimos na primeira leitura, ele deixa bem claro o que era desde o princípio, o que nós ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Isso nós vos anunciamos. Verdadeiramente, João, ele se torna testemunha de Cristo, ele se torna testemunha do Salvador, porque ele fez, aqui um detalhe importante, ele fez na fé uma experiência, a experiência de Jesus. Ele teve a graça do encontro com Cristo. E aqui está a razão, aqui está o motivo principal que o animava, que o impulsionava a enfrentar inclusive as dificuldades próprias da vida, a enfrentar as perseguições, para anunciar Jesus Cristo, para levar às pessoas o conhecimento de Jesus Cristo. Uma palavra que está presente
nos escritos de São João é a palavra conhecimento. João deixa bem claro que aqueles que verdadeiramente querem a salvação precisam conhecer o Filho de Deus. Precisam conhecer Jesus Cristo. Mas João, para ele, este conhecimento não é simplesmente um conhecimento racional. Não é um conhecimento do tipo da lógica matemática, em que 2 mais 2 é igual a 4. Para João, o conhecimento é experiência de Jesus Cristo. Uma experiência que se faz por meio da fé. Uma experiência envolvente, que envolve toda a pessoa. Sem dúvida alguma, é uma experiência também racional, mas é uma experiência que toca o afeto da pessoa, os sentimentos da pessoa, toca a pessoa por inteiro, por inteira. É por isso que ele disse, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, audição, visão, tato, percepção. João deixa claro que a pessoa inteira é envolvida, é tocada pela graça de Deus, pelo dom do Espírito Santo, que a conduz ao conhecimento de Jesus Cristo. Meus irmãos, é importante nesse tempo do Natal, ao celebrarmos o dom da redenção, os inícios da redenção da humanidade, onde o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o Filho de Deus se encarnou para nos salvar, para nos conduzir à comunhão com a glória, com a eternidade de Deus, com a vida de Deus. É importante, meus irmãos, que nós busquemos na graça de Deus a renovação do dom da fé. E que este dom, a fé cristã, a fé em Jesus Cristo, nos conduza ao conhecimento de Jesus Cristo. Porque Jesus não é simplesmente uma ideia. Jesus não é uma pessoa que ficou lá na história, ficou estacionada essa pessoa. Não, ele é o Filho de Deus. E justamente porque ele está vivo, porque ele ressuscitou, por meio do Espírito Santo, na fé, Jesus nos dá a graça de nós hoje o experimentarmos. De experimentarmos o seu amor profundo, o seu amor eterno por cada um de nós. Apesar das nossas ingratidões, apesar das nossas imitações, apesar do pecado que se manifesta tantas e tantas vezes em nós, no nosso agir, no nosso comportamento, verdadeiramente Ele nos ama com amor eterno. E essa experiência do seu amor, essa experiência de salvação, nós podemos e devemos fazer. Porque se nós não conhecermos Jesus Cristo, a nossa salvação corre risco. Como nós ouvimos no Evangelho, João, ele, ao ouvir de Maria Madalena que Jesus havia desaparecido, ele corre, juntamente com Simão Pedro, vão para o túmulo. Corriam juntos. E é interessante, porque é ele mesmo, o autor do 4º Evangelho, que narra